Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos trazer um tema fantástico. Nós estamos aqui com duas psicólogas e psicanalistas, Luilma Mendonça e Alessandra Henriques, e que eu gostaria assim de bater palma para elas. Por quê? Elas vão estar participando do primeiro congresso aqui em Cachoeiro de suicídio com a educação. Gente, com 3 dias que abriu, acabaram todas as vagas. É preciso que nós tenhamos consciência de que falar do suicídio é algo muito importante. E elas vão estar aqui conosco agora, vão falar sobre esse tema, a importância da educação, a importância da família e a importância do não. As crianças hoje, o crescimento do suicídio é mais de 18%. Elas não sabem ouvir não. O adolescente não sabe superar coisas difíceis na vida dele. Então é preciso que a gente se conscientize disso. Nós teremos aqui hoje também uma doutora e ela vem falar sobre cães. Ela é uma doutora veterinária e ela vem falar sobre o mesmo assunto, comportamento animal. O programa hoje está imperdível. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Nesse programa a gente vai falar sobre um assunto que a gente tem ouvido um pouco mais, mas que a gente precisa de bater nesse assunto. Nós estamos aqui com Luilma Mendonça, Alessandra Henriques, todas duas são psicólogas e psicanalistas e nós vamos falar do primeiro seminário de prevenção ao suicídio com foco na educação. Primeiro eu queria agradecer muito vocês, que bom, toda psicóloga é bonita, vocês já notaram? Olha como elas são lindas. Luilma, um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, né? Nós que agradecemos mais essa oportunidade, principalmente para divulgar um evento tão importante, né? No nosso município. Alessandra, quando a gente fala de seminário de prevenção ao suicídio com foco em educação. Prazer ter você aqui. Obrigada pela oportunidade e por estar falando sobre um tema que é muito relevante, né? Por que um seminário, né? O primeiro seminário de prevenção ao suicídio, justamente porque você disse que é um assunto que está cada vez mais no nosso meio. Uhum. E existe uma ideia de que não se deve falar de suicídio, mas nós sabemos que é necessário sempre falar sobre o suicídio, uhum, né, e sobre o que leva as pessoas a esse ponto de ruptura com a vida. Uhum. E por que o foco na educação? Porque a gente percebe um índice muito grande de jovens, né? Entre 2011 e 2015, houve um aumento de 18% de suicídio entre jovens de 10 a 19 anos. Adolescentes, né? Uhum. E o que tem levado a essas crianças, pré-adolescentes e jovens, né? A buscarem uma saída para o sofrimento na morte. E aproximar da educação, da escola, pode ser uma saída, porque a maior parte desses adolescentes e jovens estão a maior parte do tempo estudando, em contato com os professores. E como lidar com essa situação na escola? Realmente é algo que é uma junção perfeita, né? Agora, Luilma, eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador, só para a gente começar, para ele entender. Como que a gente consegue enxergar uma criança, um jovem, um adolescente que está num ritmo, num processo de tentativa de suicídio? Olha, existem vários fatores, né, que influenciam. O comportamento, né, a tristeza, o olhar. Então, quando a gente optou por fazer para a gestão pública, para os professores de gestão públicas, foi justamente por isso, pelo acesso a um maior número de jovens, porque o suicídio hoje é a 4ª causa de morte de jovens no Brasil. E futuramente eu já li que será maior do que infarto, doenças cardíacas. Sim, nós vamos trabalhar
para que isso não ocorra. Se não for feito algo. Né? Se não for feito algo, mas nós estamos aqui dando o primeiro passo. Esse seminário foi, assim, esse tema foi escolhido com muito carinho, né? Foi até uma sugestão assim, nossa, em curso com o Alessandro, com o Eduardo, né? Através do Lions, Águas de Março, e como nós temos que desenvolver algumas ações para o município, então, nós articulamos juntos, eu, Alessandra e Eduardo. Eu convidei, eles aceitaram, e nós estamos aí, né? Porque é um tema que precisa de grande relevância, que precisa ser falado. Existe assim, um temor, né? Em falar sobre o suicídio, sobre a dor, mas nós, muito pelo contrário, nós temos que falar. Nós temos que oportunizar as pessoas a falar do que está sentindo. Sabe? Assim como a gente tem que falar da dependência química, assim como a gente tem que falar do estupro, assim que a gente tem que falar da pedofilia, nós temos que falar, não é verdade? Então, e através da escola, o olhar diferenciado, entendeu? A gente precisa chamar a atenção para os professores, para os gestores, ter esse olhar diferenciado, porque a gente não sabe o que as crianças estão vivendo dentro de casa ou na rua, a demanda de cada um, né? Ok. Eu queria perguntar, Alessandra, o suicídio, ele nos leva, não é só uma família que perde uma pessoa, é toda uma comunidade, é toda uma cidade, é todo um conjunto de pessoas que vivem juntas na infância, enfim. Quando essa notícia chega, ela é uma notícia que abala a todos nós. Quais são os mitos e as verdades de tudo isso? Existem muitos mitos, né? Primeiro que não se deve falar porque ninguém quer falar da morte. Por que nos abala? Por que nos choca? Porque o suicídio ele é muito familiar. Porque todo mundo, em algum momento da vida, já pensou ou como uma ideia muito rápida, ou como um desejo que permaneceu durante muito tempo e não fez por algum motivo, ainda bem. A gente sempre preza por cuidar desses motivos que seguram a pessoa à vida. Então, ninguém quer falar disso, porque incomoda a cada um de uma forma. Choca a sociedade, choca a família, choca todos que estão ali à volta, porque perguntam por que eu não vi. Né? E aí vem os mitos. Primeiro que falar de suicídio pode causar mais suicídios. Isso é um mito. Existe um efeito, que é o efeito Weber, que é justamente de aumentar o número de suicídios depois de um suicídio. O medo desse efeito. Mas existem também as pessoas que acham que quem fala não faz. Mas sim, ele está falando do que ele vai fazer. Quem tenta uma vez pode não tentar de novo. Sim, quem tenta uma vez tem uma probabilidade muito maior de fazer de novo. Mesmo porque o sujeito, cada um é diferente do outro, então nós não podemos nem classificar quem fala não faz. Cada um sente de uma forma, cada um se coloca. E os sinais, eles são muito sutis. Não é necessariamente quem diz, eu vou me matar, ou eu não aguento mais, eu vou pôr um fim à minha vida. Não. O que a gente observa, principalmente entre os adolescentes, a gente tem que observar, como a Luilma falou, né? O comportamento, o olhar, o retraimento desse adolescente, como que ele está se isolando dos pares, se ele sofre algum tipo de bullying, que o bullying sempre existiu, né? Todos nós vivemos isso sempre. E por que se fala tanto do bullying hoje? Fala do bullying, mas não fala da causa, nem de quem faz e nem de quem sofre. E são nesses pontos que a gente tem que se agarrar. E como até o slogan, né, da campanha fala, falar é a melhor solução. E o adolescente, às vezes, quer falar, mas não tem ninguém que está disposto a escutar o sofrimento dele. E não é só num consultório psicológico que a gente vai escutar isso. Na escola ele fala. Então, é preciso que a gente acolha essa demanda, que a gente acolha o sofrimento, para que a gente possa dizer que se eu não posso resolver na escola, por exemplo, eu tenho aonde encaminhar. Mas eu costumo dizer assim, eu nunca recebi um pedido de uma escola de avaliação de risco de suicídio.
Às vezes a gente recebe pedidos de avaliação de dificuldade de aprendizagem, dificuldade, agressividade, impulsividade, ou até de transtorno opositor desafiador, né? Que agora é o TOD, que está na moda, mas às vezes é uma criança com comportamento suicida, que ela se coloca em risco o tempo todo, desafiando a vida. E muito bacana também que está vindo aqui para Cachoeiro o CVV, né? Então isso também vai ajudar muito, eu acho, a todo esse processo de falar, de... A gente vai para o intervalo, já já nós estaremos de volta e eu vou perguntar a Luilma sobre quem é a família nesse momento. Quem são as pessoas que podem apoiar e que precisam de enxergar que aquilo ali não é uma frescura. Porque essa é a fala, não, uma frescura, não sei o quê, enfim. Já já nós estaremos de volta. Quando a gente encerrou o primeiro bloco, eu disse que eu perguntaria a Luilma sobre a família, sobre esse olhar da família. O que é preciso da gente estar mais atento? Porque eu lembro que por muitas vezes, adolescente, e a pessoa fala assim, isso é frescura, larga isso para lá. Enfim, como é que é isso? Bem, Elusa, a família às vezes negligencia e compreende como uma rebeldia, uma questão de comportamento, como o TOD, que a Alessandra mencionou. Explica para o nosso telespectador o que é o TOD. O TOD é um transtorno opositor de conduta e de comportamento, né? E a criança contesta, vai se opondo às questões que lhe são colocadas, né? Na vida, em casa, com a família, na escola. Então, assim, existem também muitos diagnósticos errados, que tem que ser procurado o quê? Procurar uma ajuda profissional, né, para poder cuidar. Eu falo muito com os pais que levam as crianças para mim. Eu falo assim, olha, a criança cuidada hoje é o adulto bem resolvido amanhã. Isso não quer dizer que a criança foi tratada enquanto criança, que mais tarde não possa precisar, necessitar de voltar à análise. Não, pode acontecer. No decorrer da vida da gente, acontece muitas coisas. São muitos nãos, são muitas dificuldades, com certeza. A vida não é fácil, mas a gente precisa conscientizar a população de que existe vida além da dor. Sabe? Olha, Luilma, quando você fala isso, há pouco tempo uma pessoa me perguntou o que mais me fazia feliz. E eu disse que o que mais me fazia feliz era ter nascido na família em que eu nasci. Porque eu passei por isso tudo que a Luilma está falando, dificuldade, dor, sofrimento. Mas eu tinha uma estrutura familiar que era uma coisa que me impulsionava a acreditar que as coisas passariam. Então, você está falando isso agora, eu estou lembrando como é importante essa estrutura familiar de pai do lado. Esses dias um rapaz deu um depoimento aqui sobre um filho autista e que ele está ali. Quer dizer, essa estrutura familiar nos leva a ter pontos positivos para superar, que é isso aí que as pessoas não têm hoje. Exatamente. E o ser humano ele é capaz de superar, de conhecer a dor, de conviver com a dor, mas aprender a lidar com os problemas. Aprender que existe vida, mesmo na dor. Sabe? Então, a melhor solução ainda é falar. Olha, gente, quando fala isso é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério, sabe por quê? Porque o suicídio, ele não escolhe classe social. O suicídio, ele está em todos os lugares. Às vezes a gente acha assim, porque acontece mais nas pessoas que têm uma situação de vida mais difícil. Não! Quantas famílias que a gente está vendo aí? Ano passado, um empresário em São Paulo matou a esposa, 2 filhas e suicidou porque perdeu todo o patrimônio que ele tinha. Quer dizer, uma pessoa de bem financeiramente. Alessandra, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O suicídio não escolhe classe social. Não escolhe cor, raça, nem classe social. Acontece nas melhores e piores famílias, né? Como você falou, da estrutura da família. Existe uma história de dor
que muitos percebem, né? Uma história difícil, você consegue perceber aquilo ali. Mas tem histórias que a dor é imperceptível, porque a dor é só do próprio sujeito. Podem ter acontecido coisas com ele que, ao olhar do outro, não são difíceis, mas que, para ele, são extremamente difíceis. E, independente da história que for, é a história do próprio sujeito, a demanda é dele, essa dor precisa ser acolhida. Nos assusta quando alguém de bem, né, que tem uma situação financeira boa, que não teria motivos para fazer isso, mas tem. Dentro da dor dele, só ele sabe, né? Infelizmente, quando essas pessoas se matam e conseguem, né, ter sucesso, se é assim que a gente pode dizer, no suicídio, nós não temos acesso a isso. A gente não consegue saber o porquê. E é o que todo mundo se pergunta. Eu acho que a gente pode começar a caminhar, porque vai começar a chegar ao final do programa. Eu gostaria de pedir tanto a Luilma quanto a Alessandra para que, olhando para a nossa câmera, fale diretamente para todos vocês que estão assistindo a importância de você trabalhar essa coisa da dificuldade, de superar, de acreditar nisso que você está falando. Aqui. Pode falar você. Falar é a melhor solução. Sempre. Olha isso, gente. Luilma, só para finalizar, gostaria... Vamos repetir essa frase. Então, abre aí a blusa. Eu não sabia, né? Abre aí, abre. Falar é a melhor solução. Seja lá com quem for, falar. Não é verdade? Luilma, só para finalizar. O seminário não tem mais vaga. Graças a Deus, isso significa que lotou. Sim, lotou. Não é isso? Em 3 dias encerraram-se as inscrições. E nós ficamos assim, muito felizes, porque nós pretendemos ainda trazer outros temas também de relevância para a saúde pública, para melhorar mesmo essa questão da saúde mental no nosso município. Nós vamos conseguir ser destaque no sul do estado. Se Deus quiser, com certeza. Cachoeira é sempre destaque, minha filha. Sobre novos eventos, em setembro é o mês de prevenção do suicídio, né? Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, por isso que a gente usa a fitinha amarela, né, em lembrança a isso. Na São Camilo, a gente vai fazer uma roda de conversa dia 26 de setembro e é aberta ao público, né? Todos podem ir, é só chegar lá, apresentar a documentação e participar do encontro. Vamos falar disso mais aqui para chamar o pessoal, não é isso? Sim, vamos falar sim. Eu queria agradecer muito a vocês, sabe por quê? Porque se tem uma coisa que me encanta profundamente e que eu acho que todos deveriam fazer, é a psicologia. Essa arte do ouvir, essa arte do acolher, essa arte de direcionar, porque muitas vezes a gente fala, o psicólogo é isso, ele vai ouvir e ele vai direcionar, e ele vai ajudar a pessoa a caminhar. Então, isso que Luilma falou, enquanto houver vida, existe perspectiva de... O que eu falei? Enquanto houver vida, existe perspectiva de conseguir superar, não é isso? Você falou de uma forma muito bacana. De superação. Muito bacana isso. Existe vida além da dor. Existe além da dor. A vida para além da dor. Bacana. Eu queria te agradecer muito, muito obrigada, porque ela é que traz sempre para mim esses temas bacanas. Alessandra, adorei te conhecer, foi um prazer. Sucesso para vocês. Você quer falar de novo a frase? Quero. Então, falar é a melhor solução. Amém para vocês. Amém. Beijo para vocês. Nós vamos para o intervalo e já já nós estaremos de volta. Não saia daí. Eu trouxe aqui hoje para vocês uma médica veterinária, Aline Ervati, e ela vem falar para a gente sobre comportamento do animal. Gente, uma coisa tão interessante, né? Nós acabamos de falar sobre um comportamento extremo
né, do ser humano, e nós vamos falar agora um pouquinho do comportamento do animal. Primeiro eu queria agradecer a sua presença. Seus cães são lindos. Eu fico só paquerando lá no seu Instagram. Obrigada. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, agradeço essa oportunidade de estar vindo de novo, né? Falar um pouquinho sobre esse mundo fantástico que é o mundo dos animais. Nossa, mãe, me fala aqui uma coisa. Quando a gente fala de comportamento animal, a gente fala de quê? É um assunto bastante amplo, né? O comportamento animal, ele agrega condicionamentos genéticos, né? Uhum. E fatores externos que podem estar causando aí algum estresse no animal. De onde ele vive, no ambiente dele. O comportamento animal, ele é primitivo. A gente tem uma base muito primitiva, né? Eu trabalho principalmente com cães e gatos e eu percebo muito isso. E traz essa herança? Exatamente, uma herança genética bem forte, bem primitiva mesmo, né? E algumas alterações do comportamento, algumas vezes são causadas até mesmo pela criação, né? Uma criação com excesso de zelo ou uma falta de zelo pode estar gerando problemas psicológicos no animal, né? Uma certa agressividade, uma depressão, uma ansiedade. E isso tudo gerar, de uma certa forma, doenças secundárias a essas alterações comportamentais. Olha só, nós recebemos um e-mail de Linhares. Ai, que bom. Olha que bacana isso, pedindo para que nós trouxéssemos aqui uma veterinária. Essa pessoa tem um cãozinho e esse cão não sai de perto dela. Isso é muito comum, muito comum. Ela sai de casa para fazer alguma coisa, quando ela chega, o cão às vezes passa mal. Desespero pela ausência do proprietário. Isso quem causa é principalmente a gente, né? Proprietários que muitas das vezes, por um excesso de zelo, de dependência, de carência, acaba transferindo isso para o animal. E o animal, de uma certa maneira, acaba ficando extremamente dependente da presença do proprietário, e isso é ruim para os dois, né? O proprietário não fica ali em paz se tiver que viajar, se ausentar por horas, e o animal, às vezes, sozinho, né, sem ter distrações ou outras pessoas para poder compartilhar esse sentimento, acaba interiorizando e gerando essa dependência extrema, que não é legal nem para um e nem para outro. E o mais interessante disso é que a filha dessa senhora é dermatologista. Olha isso, gente. Eu quis trazer aqui uma doutora veterinária para falar sobre isso pra gente. A filha é dermatologista e o cão começou a perder cabelo. E ela falou, pode levar ele porque ele está depressivo. É claro que doenças dermatológicas são inúmeras, né? Mas realmente alterações de comportamento podem sim causar doenças dermatológicas, gastrointestinais, autoimunes. O animal pode se automutilar por conta de alterações também que geram essas alterações do comportamento. Isso tudo pode sim estar influenciado, né? Olha isso, gente, que bacana a gente aprender pelo menos um pouquinho disso. Agora, uma pergunta que a gente não pode deixar ela sair daqui sem fazer. Porque quando eu disse que ela estaria aqui, a primeira pergunta que mandaram, o animal acaba pegando um pouco o gênio do dono? Tem muito disso também, né? É muito ligado ao psicológico do dono, e o animal ele acaba tendo algumas manias. Não vou dizer que vai ser semelhante ao dono, né? Mas geralmente um dono que é mais pacato, mais quietinho, o animal, por ter mesmo falta de estímulos, né, do ambiente, acaba ficando mais quietinho. Uma pessoa que é um pouco mais agitada, o animal ele percebe essa agitação do ambiente, então fica realmente um pouco mais agitado. Tem um pouco, né? Não posso te dizer que é 100% garantido que se você for uma pessoa super tranquila, que seu animal vai ser tranquilo. Doutora, eu queria saber o seguinte, ninguém tem a fórmula do bolo, né? Mas o que você diria para o nosso telespectador? Porque a gente tem uma infinidade de pessoas que têm animais e que amam como filhos, né? Sim. O que você diria para o nosso telespectador para que ele tivesse um animal assim,
Como é que a gente pode... Normal. Vamos falar essa palavra normal. A questão, eu acho que primeiro você tem que estudar sobre aquela raça. Primeiro a espécie, né? Eu quero ter um cão, quero ter um gato. Depois sobre a raça. Como que é o comportamento, as necessidades daquela raça. Né? Porque às vezes você quer ter um cachorro grande dentro de casa, que é um cão pastoreio, e ele precisa de exercício, precisa de atividade, isso tudo influencia. Né? Para você trabalhar a saúde mental do animal, você tem que conhecer a genética dele e tentar transformar o ambiente dele o mais confortável para ele, né? Com brinquedos que estimulem o sistema nervoso, a inteligência dele, com passeios, manter ele o mínimo possível sozinho por muito tempo dentro de casa, porque isso também interfere, manter sempre a saúde física dele, levar pelo menos a cada 6 meses ou 1 ano no veterinário, ver se está tudo ok com a saúde dele, porque isso também interfere no comportamento. O animal que sente dor, o animal que tem alguma doença, isso pode estar alterando o comportamento, causando uma certa agressividade ou uma depressão e agravar a própria doença, né? Existem hoje em dia formas de você estar tratando e cuidando e prevenindo alterações comportamentais. Né, a gente tem profissionais da área que adestram os animais, que vão te ensinar o básico de alimentação, né, orientação quanto a passeios, exercícios e tudo mais. E existem florais também próprios para cães que alguns veterinários indicam em certas fases da vida. Eu ouvi uma coisa de um médico e eu vou falar aqui para ver se você concorda com isso. Sim. Rapidinho. Esses dias eu estava conversando com um médico e ele tem cachorros dentro de casa. Eu falei, e aí? Ele falou assim, eu achei que eu era o cara, eu achei que eu era médico, que eu tinha que ser respeitado. E assim o advogado acha, e assim o arquiteto acha, e assim o empresário acha. Mas eu vi que nós temos que respeitar também os cães e os veterinários. Com certeza, com certeza. É por aí? Por aí. Quando a gente tem um contato muito íntimo com o animal, de você todo dia, você conhece, você aprende muito com ele. Né? E você acaba... Eles não falam, eles falam da forma deles. Então a gente aprende a fazer essa leitura corporal e isso tudo é fantástico. Eu acho que é... Doutora, da próxima vez você vai trazer uns cachorrinhos bem bonitinhos pra certeza. Gente. Muito obrigada, foi um prazer ter você igualmente. Aqui. A todos vocês telespectadores, eu acho que fica aí uma fala fantástica desse programa de hoje, né? Beijo, fiquem com Deus.